Oi, gente, estamos novamente aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia, no estande, para falar um pouquinho sobre um tema diferente. Vamos falar sobre a cirurgia plástica ocular, que é um assunto muito interessante para você que quer saber mais a respeito do tema. E para isso nós estamos aqui com o doutor Delano Jorge, que é cirurgião, para falar mais a respeito dessa especialidade. Doutor, muito obrigada por conversar conosco. E eu já vou começar lhe perguntando, explica para nós o que é a cirurgia ocular plástica. A cirurgia oculoplástica ou cirurgia plástica ocular, ela na verdade é uma das subespecialidades da oftalmologia que vai envolver essa parte anatômica de trauma, tumores, a parte estética dos olhos. Tem muito a ver com a parte funcional dos olhos em relação a lacrimejamento, a questão de dores oculares, a questão de mau posicionamento do olho. Então, assim, ela é uma parte muito ampla dentro da oftalmologia, que ela é subdividida em 16 subespecialidades. Dentre elas, uma é essa daí, onde a gente fica um período maior estudando anatomia, estudando as questões funcionais do olho relacionadas a doenças sistêmicas, e a gente pode ajudar os pacientes que têm problemas tanto clínicos quanto estéticos a resolver através normalmente de uma cirurgia. Daí vem o nome, cirurgia oculoplástica. Doutor, como é uma área muito ampla, nós gostaríamos que o senhor falasse quais são as principais condições que podem ser tratadas por meio dessa cirurgia. Certo. Normalmente os pacientes que procuram a oculoplástica, eles vêm com a finalidade estética. Os pacientes que procuram diretamente, sem indicação de outro colega, ele vem por uma finalidade estética, porque sabem que é ali que a gente resolve essas questões. Agora, a gente recebe bastante paciente encaminhado de outros colegas para resolver os problemas relacionados a tumores tanto na pele das pálpebras, quanto tumores intraoculares, quanto tumores de superfície do olho. Isso aí, no caso, ou os colegas dermatologistas ou colegas oftalmologistas nos encaminham para resolver esses problemas. Alguns problemas relacionados ao lacrimejamento, quando o paciente começa a ter lacrimejamento ou infecções recorrentes nos olhos que não tem uma cura de forma fácil, assim, tradicional, acabam encaminhando para a gente para resolver esses problemas. A gente recebe muitos pacientes após traumas, queimaduras, após acidentes, onde acontece uma laceração da estrutura anatômica original do olho e a gente tem que reposicionar. A gente recebe muitos pacientes que estão com problema de baixa de visão e quando vai ao exame oftalmológico é observado que ele tem, por exemplo, a queda do músculo do olho que abre a pálpebra, então é chamada pitose palpebral. O paciente que não consegue abrir o olho acaba arrumando uma posição de cabeça para enxergar. Pacientes que têm visão dupla, por alguma doença sistêmica, doenças da tireoide, por exemplo, que acabam empurrando às vezes o olho para frente e dando algumas alterações oftalmológicas específicas, são tratadas na oculoplástica. Tumores grandes, eu já falei até de tumores extraoculares, mas existem alguns tumores que acabam levando a baixa de visão, por exemplo, tumores melanomas dentro do olho, retinoblastomas, são tumores que podem acontecer em qualquer fase da vida. Então, desde crianças até adultos, a gente pode encontrar tumores vasculares, oculares. Na verdade, assim, a oculoplástica ela é muito ampla e a gente está aí para ajudar os pacientes e colegas que procuram ou por uma finalidade estética ou funcional, ou com as duas que estão associadas muitas vezes. Doutor, como nós comentávamos aqui, ela é assim uma área muito ampla, mas esse nome ele remete a um procedimento estético. Ele remete, inclusive pode ser usado em alguns casos, mas existem principais características que diferenciam o procedimento estético desse tipo de cirurgia?
Existe o procedimento basicamente estético, que é a blefaroplastia, que muitos pacientes vão procurar hoje em dia com a internet, divulgando alguns procedimentos, fox eyes, lifting de supercílios. Os pacientes eles acabam encontrando esses procedimentos e vêm tirar suas dúvidas conosco, né? Existe sim o procedimento puramente estético. O paciente está ali, não tem nenhuma alteração funcional no olho e quer resolver um problema que surgiu, por exemplo, de uma pelezinha caída, ou às vezes é alguma lesão que está na pálpebra, que está interferindo na parte estética do paciente, ao se maquiar, qualquer coisa nesse sentido. Fica, sim, puramente estética, mas a gente normalmente não consegue separar totalmente a parte estética da funcional, porque antes de ser um cirurgião plástico, antes de fazer a oculoplástica, eu fiz a oftalmologia, então a gente tem um cuidado oftalmológico, a gente cuida da funcionalidade do olho, das estruturas básicas do olho, da questão da saúde ocular como um todo, e aí depois, associado a isso, a gente consegue agregar algumas coisas que é a melhor estética e aí trazer um benefício para o paciente quando ele vai nos procurar. E doutor, quanto à questão da recuperação, quanto a essas cirurgias, é um tempo muito demorado? Depende de cada caso? Como que é a questão da recuperação? A recuperação na cirurgia oculoplástica, lógico, é muito variável, depende muito de cada paciente, depende muito das medicações e das doenças que o paciente tem, que acontecem antes da própria intervenção cirúrgica, né? Mas assim, basicamente uma cirurgia oculoplástica tem como tempo de recuperação entre 1 e 2 semanas, o paciente acaba voltando às suas atividades normais dentro desse período. Lógico, tem cirurgias mais extensas, tem tumores, retalhos, enxertos, que o paciente vai acabar demorando aí um período mais prolongado, de às vezes 30, 60 dias. Existe a questão da cicatrização, que ela, em alguns casos, ela é muito mais demorada, pode passar aí até 6 meses para conseguir um resultado, o resultado desejado, né? Então, assim, por ser uma área muito que não muito específica, muito ampla, como a gente falou, a recuperação vai ser de acordo com cada caso. Paciente, por exemplo, que vai tratar um lacrimejamento, que tem como causa base, por exemplo, um cílio que vira para dentro do olho e fica arranhando, gerando estímulo cerebral para produzir mais lágrima. Esse aí vai fazer um procedimento muitas vezes em alguns minutos e no outro dia está tendo vida normal, sem aquela queixa que estava incomodando ele até então. Agora, existe pacientes que têm uma obstrução, por exemplo, baixa da via lacrimal, que a gente tem que fazer uma cirurgia mais extensa, que é a dacrocisto-rinostomia, onde a gente vai abrir uma janelinha óssea, vai refazer toda a via lacrimal de forma direta para passar do olho para o nariz. E isso aí, lógico, a recuperação é sempre um pouquinho mais demorada. Os nossos pacientes em torno de 1 semana estão recuperados, mas assim, existem casos que demoram até 2 semanas para isso voltar ao normal. Pacientes de tumores maiores, a gente pode ter aí 1 mês, 2, 6 meses para ter a recuperação total do paciente na questão estética e funcional. Doutor, para a gente chegando aqui quase ao final da nossa conversa, mas eu gostaria de saber se existe alguma restrição. Tem casos em que não é possível fazer essa cirurgia? Tem que ter algum tipo de indicação? Como que funciona? A cirurgia plástica, a gente está aí para isso, justamente para avaliar o olho como um todo. E em alguns casos acontece sim de o paciente querer uma cirurgia estética e por algum motivo prévio do paciente a gente infelizmente ter que contraindicar a cirurgia ou não indicar ela naquele momento.
Acontece, não é muito frequente, mas acontece algumas vezes sim, de o paciente chegar lá desejando uma melhor estética do olho e por algum motivo, por alguma questão de uma lágrima não saudável, de um olho com uma hipotonia, com uma movimentação inadequada, algum olho que esteja mal posicionado, distópico, a gente tem que, infelizmente, contraindicar a cirurgia para esse paciente. São raros os casos, mas pode acontecer sim. Muito bem, doutor. Nós agradecemos muito o seu tempo, a sua disponibilidade. É um assunto realmente muito interessante, muito abrangente também. E com certeza nós estaremos falando mais a respeito desse assunto nas plataformas da TV Bom Dia. Doutor Delano, muito obrigada pela tua atenção e entrevista. Muito obrigado por ter dado espaço para a gente, para falar dessa área diferente que muita gente desconhece, né? Então, assim, é muito importante, a gente está sempre à disposição para esclarecer e ajudar todo mundo que nos procura. E a você, continue acompanhando toda a programação da TV Bom Dia.